Meu nome é Henrique Oliveira Risério, sou aluno da Faculdade Milton Campos, integrante do ecossistema Anima. No final de 2022, a Oficina de Estudos e Interfaces do Processo Civil com o Processo do Trabalho, o IPC-PT, lançou o seu 5º livro, chamado Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho. Nessa obra, diversos autores utilizaram julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST ou até mesmo do STF, para trazer um entendimento doutrinário e aspectos jurídicos relevantes e controversos a respeito. Hoje, nesse podcast, conversarei com um dos autores do livro, Conrado de Mambra Oliveira, que escreveu o seu artigo Honorários Sucumbenciais, Decisões Terminativas e Processo do Trabalho, um necessário diálogo entre a CLT e o CPC. Antes de começar, Conrado, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá, é com muita alegria que eu venho aqui. Eu me chamo Conrado de Mambra Oliveira, sou advogado, formado aqui na Milton Campos no ano de 2001. Eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho também pela Casa, sou pós-graduado em Direito Civil e Direito de Empresa, tenho também um pós-MBA em Negociações Empresariais pela FGV e também sou membro da oficina do IPC-PT, de Estudos Avançados, Interface do Processo Civil com o Processo do Trabalho. Muito bem. Em clima de Copa aí, para falar então, a gente já tem um dos craques aí. É isso aí, obrigado. Conrado, vamos falar então. Nesse seu artigo aqui, a gente já começa com a análise de uma ementa de um julgado. Você poderia falar um pouquinho dessa ementa? De fato, o artigo ele foi desenvolvido a partir de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que pela sua 5ª turma, ele entendeu que o reclamante, o autor da ação, deveria ser condenado em honorários sucumbenciais em razão da extinção do processo sem julgamento de mérito por defeito na petição inicial. No caso concreto, o autor ele descumpriu o requisito de atribuir valores aos pedidos, conforme a exigência do artigo 840, e a partir desse defeito da peça inaugural, o tribunal então entendeu pela extinção do processo sem julgamento de mérito com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Muito bem. A gente tem uma discussão aqui interessante logo depois que você já pontua no seu artigo, que é sobre como funcionava antes e depois essa questão dos honorários sucumbenciais da reforma trabalhista. Você pode falar um pouquinho dessa diferença? De fato, Henrique, os honorários advocatícios sucumbenciais, eles não eram tratados de forma específica na CLT. Na parte do processo civil sempre houve essa regulamentação, a disciplina em relação aos honorários sucumbenciais. E o processo do trabalho até 2017, ele havia uma regulamentação muito pequena a esse respeito, através de súmulas do TST e de uma lei muito específica que basicamente previa honorários somente quando o autor, quando o reclamante estava assistido pelo sindicato da sua categoria profissional. Entretanto, após a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, ou seja, 5 anos atrás, o legislador, então, ele traz um dispositivo disciplinando de forma mais clara e de forma mais específica a verba honorária sucumbencial no processo do trabalho. Muito bom, muito bom. Vamos falar então um pouquinho sobre como funciona essa sucumbência. No seu artigo você fala um pouquinho de um princípio maior, o princípio da causalidade para essa sucumbência. Você pode explicar um pouquinho para os ouvintes como funciona esse princípio da causalidade? De fato, Henrique, a questão da sucumbência, eu particularmente, inclusive, defendo isso no artigo. Nós estudiosos do direito do trabalho, e do direito de forma geral, nós estamos muito acostumados com a ideia da sucumbência de mérito, a sucumbência material, que ocorre quando o autor ou o réu tem rejeitado a sua pretensão ou a sua defesa no processo, ou seja, aquele que foi vencido na demanda, ele arca com os ônus da sucumbência. Entretanto, o que eu tento trazer no artigo é a ideia também da sucumbência formal, que é exatamente quando o autor, aquele que procura o Poder Judiciário, ele dá causa à extinção do processo. E aí surge, então, a importância do princípio da causalidade que orienta toda a sistemática relacionada à sucumbência processual. Então, ele deu causa à extinção do processo e, independentemente de ter a sua pretensão analisada ou não pelo juiz, ele, de certa forma, ele foi sucumbente. Só que essa sucumbência é de ordem formal.
né? E também volta até um pouco ao título do artigo, que trata, né, da sentença terminativa. Qual a diferença da sentença terminativa para a sentença definitiva? É exatamente essa, né? A sentença terminativa não se aprecia o mérito, o juiz não avança a matéria de fundo, né? Quando na sentença terminativa, na sentença terminativa, né, o juiz simplesmente ele julga o processo sem apreciar o mérito, e na definitiva ele julga o mérito. A primeira faz coisa julgada meramente formal, né? Ou seja, pode inclusive haver a repetição da ação sem que isso configure litispendência ou coisa julgada. Quando na sentença de mérito, ou seja, quando o juiz profere uma sentença definitiva, há a formação da coisa julgada material, que impede inclusive o ajuizamento de nova ação, né, com as mesmas partes, mesmas causas de pedido e pedido. Então, para finalizar essa parte aqui, o que eu defendo no artigo é que a aplicação do Código de Processo Civil, que trata de hipóteses de condenação do autor em verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito, que essas hipóteses também sejam trazidas ao processo do trabalho, né, como decorrência do princípio da causalidade, que também tem um eco muito grande na jurisprudência do STJ, né, até mesmo porque a justiça comum ela tem muito mais estudos, né, tem uma compreensão muito mais adequada da questão dos honorários sucumbenciais, pelo fato desses honorários sempre fazerem parte do processo civil, né, quando na verdade na Justiça do Trabalho a gente ainda de certa forma engatinha, né, nessa matéria, uma vez que, como eu disse no início, a reforma trabalhista ela foi um divisor de águas, né, ela foi talvez o marco inicial dessa temática, né, dos honorários sucumbenciais dentro do processo do trabalho. E essa forma mesmo, como você mesmo disse, né, você mencionou como se fosse o direito do trabalho ainda engatinhando, né, a gente tem várias coisas que a gente mesmo usa do CPC, né. Você menciona no seu texto algum tipo de interpretação, quando você tem a interpretação suplementar, a interpretação supletiva, exato, e como você usa para ter esse diálogo aí entre, nesse caso, a CLT, o direito processual do trabalho e o próprio direito processual civil. A gente podia falar um pouquinho, conceituar esses dois institutos aí para os nossos ouvintes, diferenciar e saber quando que eu uso esse, quando que eu uso aquele? Exatamente. O direito processual do trabalho, indiscutivelmente, ele é um ramo autônomo da ciência jurídica, ele tem seus princípios, né, ele tem sua sistemática própria, mas, entretanto, como todo ramo do direito, ele também é um ramo incompleto, ele também precisa de integração, né, ele também se socorre ao sistema, buscando essa integração e a melhor aplicação do direito. E aí, nesse aspecto, o artigo 769 da CLT, ele funcionou durante anos e anos como o permissivo legal que autorizava o intérprete trabalhista a se socorrer do processo comum num caso de omissão, né? E a exigência, então, os dois requisitos que o artigo 769 da CLT estabelece para implantar, né, para importar, na verdade, dispositivos do processo comum ao processo de trabalho são, né, a omissão, que o processo do trabalho seja, então, omisso, e que o dispositivo ou o instituto que eu quero importar do processo comum seja compatível com os princípios inerentes ao processo do trabalho, né? Isso é o que a gente chama de interpretação subsidiária. Há, então, uma omissão, uma anomia, uma lacuna legal e uma compatibilidade entre o instituto do processo comum ao processo do trabalho. E o CPC, então, de 2015, ao entrar em vigor, ele, além de estabelecer, de reforçar a ideia da interpretação subsidiária em seu artigo 15, ele também traz a figura da interpretação supletiva. E aí, na interpretação supletiva, eu não preciso mais de uma anomia total, né, de uma ausência absoluta da norma. Basta que eu esteja no processo do trabalho diante de um instituto que foi regulamentado, disciplinado de forma inadequada, de forma tímida ou incompleta, que eu já estou, então, autorizado a buscar no CPC o recurso para integrar a norma. Como exemplo, a gente pode trazer, por exemplo, de interpretação subsidiária, o capítulo das tutelas de urgência, né, das tutelas provisórias do CPC. Né? A CLT é omissa e esse instituto é compatível ao processo de trabalho. Logo, estou diante de uma interpretação subsidiária. Poderíamos também falar da ação rescisória nesse sentido. E, por exemplo, a situação
das hipóteses de suspeição e impedimento do juiz, a CLT trata dessas situações. Entretanto, o faz de forma tímida, né? Assim como também a própria questão do depoimento pessoal, né? O interrogatório do autor. Ou seja, a CLT disciplina a matéria, mas disciplina de forma imperfeita, eu poderia dizer, né? De uma forma inadequada, de uma forma tímida, de uma forma tacanha. Então, o intérprete, buscando a otimização da norma, a maior, né, efetividade da norma, ele se socorre também do Código de Processo Civil. E aí, nesse caso, nós estamos diante de uma interpretação supletiva, né? É a complementação normativa. E a ideia do meu texto é exatamente essa, né? Porque, como a gente falou no início, a CLT ela tratou da sistemática, né, dos honorários sucumbenciais no processo de trabalho agora após a reforma trabalhista. Mas a meu ver o fez de forma muito tímida, né, de forma muito tacanha. Quando, na verdade, o CPC ele tem um capítulo, uma seção inteira destinada, né, a esse tema. Portanto, o que eu defendo no artigo, né, é que, diante da possibilidade de trazer a interpretação supletiva, eu importe, então, dispositivos do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, né, dando, assim, maior efetividade ao fenômeno, né, ao instituto jurídico da sucumbência, né, especialmente dos honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Isso. Vale lembrar também que essa compatibilidade é necessária, né, para a suplementação. Não são todos os dispositivos do CPC ou dos outros códigos que vão caber aí dentro daquilo que cabe no direito processual do trabalho. Mas, Conrado, eu tenho uma pergunta. Existe também a corrente que preza pelo silêncio eloquente, né, que o jurista ele não mencionou isso justamente porque ele achou que não deveria ser algo legislado. O que você acha disso? Exatamente, Henrique. Essa corrente ela é bem encampada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência trabalhista e, de fato, né, há essa linha de entendimento de que o legislador reformista de 2017 ele não tratou dessa temática dos honorários sucumbenciais em decisões, por exemplo, de extinção, de desistência da ação, de arquivamento da ação, enfim, decisões terminativas, como se isso fosse uma opção do legislador, o que configuraria, na ótica dessa corrente, o chamado silêncio eloquente. Mas, a meu ver, eu acho que essa corrente, né, e aí eu falo com todo respeito, mas eu não concordo com ela, porque o silêncio eloquente do legislador, no direito, para mim, ele tem um nome, que é exatamente a omissão. Né? Se o legislador não disciplinou, isso configura, né, para o direito a chamada omissão, há uma ausência de norma. Né? E aí, então, eu posso me valer dos recursos da interpretação subsidiária ou supletiva, conforme o caso, e buscar o diálogo das normas, né? A integração das normas, dando uma completude ao sistema jurídico. Né? Então, nesse aspecto, eu particularmente, né, de forma muito respeitosa, discordo de quem defende a não aplicação de honorários sucumbenciais em decisões sem julgamento de mérito no processo de trabalho por um eventual silêncio eloquente do legislador, porque o silêncio eloquente, na minha ótica, ele configura exatamente a ausência de norma. Né? Porque senão a gente fica ao bel prazer do intérprete. Ele vai interpretar da forma que ele quiser. Se ele quiser dizer que é silêncio eloquente, ele diz. Se não, né, ele vai se valer dos sistemas de integração da norma. Mas, para mim, né, do ponto de vista técnico, o mais adequado seria realmente reconhecer o silêncio eloquente como ausência de norma e, a partir daí, se valer dos recursos de integração da norma que nós temos disponíveis. Beleza. Como o senhor já disse em outra entrevista também, mais do que apenas criticar, é importante buscar entender o que está por trás, né, de todas essas mudanças e de todas essas aplicações mesmo das correntes. Conrado, mais uma coisa, dentro desse tema de sucumbência ainda, existe um momento do texto onde é mencionado algo que é a sucumbência mínima, né, que ele aparece ali no julgado ou mesmo em alguma defesa. Você consegue falar um pouquinho disso? Na verdade, é exatamente outra questão que, na minha ótica, reforça o que eu defendo no texto. O artigo 86 do Código de Processo Civil, ele estabelece, em seu parágrafo único, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários.
o que o legislador quis dizer aqui é que se houver uma hipótese onde o autor, vamos imaginar o autor, ele foi sucumbente em parte mínima do pedido, ele ficará isento, né, de honorários sucumbenciais e a outra parte responderá, então, pelas despesas e pelos honorários. E há vários julgados, inclusive do TRT da Terceira Região, com jurisdição em Minas Gerais, que aplicam esse dispositivo ao processo do trabalho, né? E na minha ótica, com acerto, porque decorre exatamente dessa ideia de que o processo do trabalho ele não trata, especificamente no artigo 791-A da CLT, que é o dispositivo que disciplina, que regulamenta os honorários sucumbenciais no processo de trabalho, não há nada, né? Há um silêncio eloquente também, há o silêncio, a omissão da norma em relação à sucumbência mínima. Mas o tribunal, em muitos dos casos, se recorre então ao artigo 769 da CLT e ao artigo 15 do CPC para aplicar o artigo 86, parágrafo único do CPC. Então, quando eu menciono no meu texto esse entendimento a respeito da sucumbência mínima, é para defender exatamente que, em situações semelhantes, né, o Tribunal do Trabalho também tem aplicado o CPC, valendo dos mesmos recursos que eu proponho no texto, né, para aplicar que decisões sem julgamento de mérito também implicam em condenação em honorários sucumbenciais ao autor que der causa à extinção do processo. Lembrando que essas decisões terminativas são apenas aquelas que, de alguma forma, geram alguma sucumbência, né? Não são todas as decisões terminativas que geram, por exemplo, como você mencionou, aquele que movimenta a máquina, né? Que dá a causa ali. Exato. A gente tem, primeiro assim, eu também defendo, né? E na minha ótica não pode ser diferente. No caso do processo de trabalho, se a gente observar a sistemática processual trabalhista, o autor ajuiza a ação, né? Não há um despacho inicial. Ou seja, o juiz, em regra, ele vai ter contato com o processo no dia da audiência, expede-se a notificação, né, o ato citatório ao reclamado, que comparece à audiência munido de sua defesa. Para mim, tem que ter o comparecimento do advogado do reclamado, correto? A empresa tem que ter contratado o advogado, ele tem que ter juntado procuração, talvez juntado a sua defesa já, né? E depois, se ocorrer algum fenômeno, algum ato na audiência, aí sim implicará em condenação, né? Eu quero dizer o seguinte: se o autor chega e desiste da ação na audiência, a empresa já com o advogado contratado, defesa protocolada, né? É algo, inclusive, que tem relação com o artigo 133 da Constituição Federal, né? Que o advogado é indispensável à administração da justiça. Se houve atuação do advogado, essa desistência da ação ou a ausência do autor, por exemplo, né, que é outra hipótese também de extinção sem julgamento de mérito no processo de trabalho, chamado arquivamento da demanda. Ambas situações implicarão em honorários sucumbenciais na minha ótica, né, que é a linha defendida no artigo. Agora, se eventualmente o processo ele é extinto sem a formação do polo passivo, aí realmente, embora o autor tenha dado causa, né, movimentado a máquina judiciária e dado causa ao arquivamento, mas a condenação em verba honorária era materialmente impossível, né, eu diria, porque sequer existe advogado, né, patrono da parte contrária, né? Às vezes essa extinção pode ocorrer até mesmo antes da citação do réu, né? Eu já vi situações na prática em que o autor, por exemplo, numa demanda de rito sumaríssimo, informou o endereço errado, né, do reclamado, e como não cabe a citação por edital, o juiz extingue a ação antes, né, de qualquer outra conduta no processo. Então, a reclamada, às vezes, sequer fica sabendo da ação. Aí, realmente, não faria sentido a condenação em honorários sucumbenciais, porque a outra parte sequer estar assistida por advogado, né? Eu acho que, assim, a primeira questão que a gente realmente tem que trazer é que, para a gente cogitar da condenação e extinção sem julgamento de mérito, a parte ré, ela tem que estar representada nos autos por advogado. Ótimo. Conrado, quando você vai chegando já para o final do texto, né, de uma forma mais conclusiva, você menciona que a omissão, né, dentro da aplicação do princípio subsidiário, ela não precisa ser completa, né? Existe uma omissão parcial nisso também. E você menciona algo que é a ideia de um sistema jurídico absoluto e sem lacunas, como se o legislador ele fosse legislar todas as hipóteses, todos esses pormenores aí. E você menciona que é uma coisa realmente impossível, até inviável.
né? O nosso código de leis já é muito extenso quando comparado com o de outros países e outros modelos. Então, dentro dessa ótica que você mesmo coloca no título da relação tanto da CLT quanto do processo civil e como eles devem ser aplicados juntos, é realmente um ponto muito interessante, né? Porque no seu artigo você não só mostra a aplicação prática de tudo isso, como isso pode oferecer soluções. E eu queria saber, né, já que a gente está aqui chegando no final, e mesmo assim num gancho de considerações finais, e também para uma conclusão mesmo aí, para quem vai ler o seu texto, se você tinha aí algo mais para adicionar sobre essa integração, essa importância que é você realmente colocar o Código de Processo Civil, tanto como qualquer outros dispositivos da lei cabíveis ao direito do processo de trabalho, no direito do processo de trabalho. O direito ele é obra humana, né? E como tal, incompleta, imperfeita, né? A gente tem sempre ter isso em mente, né? Por mais bem elaborados que sejam os códigos, a legislação, né? A gente tem que compreender que os sistemas eles têm que se integrar, né? Internamente, buscar uma coerência, uma rigidez. E a partir dessa noção, né, que a gente desenvolveu esse texto, né, exatamente para buscar essa complementariedade entre os ramos do direito, né, isso sem desconfigurar, sem desnaturar, como eu disse, né, a autonomia científica, inclusive do direito processual do trabalho, aqui no caso. Né, mas a gente consegue, né, isso é muito comum, inclusive na prática do direito, né, saindo um pouco da academia, a gente realmente buscar recursos, né, de interpretação em vários dispositivos legais para uma determinada situação. Né? Isso faz parte da boa hermenêutica, né? Da gente buscar a coerência, como eu disse, a rigidez, a integridade do sistema jurídico. Eu acho que isso reforça, né, a importância das regras de hermenêutica mesmo, de interpretação, buscando sempre, logicamente, né, a valorização de valores, de preceitos constitucionais, né, que é a nossa Carta Magna, o farol aí que ilumina todo o nosso ordenamento jurídico, né? Então, assim, a ideia do texto é dentro disso que você falou, né? Buscar realmente essa integração das normas, e a gente tem mecanismos para isso, né? Inclusive na lei de introdução ao estudo do direito brasileiro, né? Em vários momentos, né? Na própria CLT, no artigo 8º, o artigo 769, o artigo 15 do CPC, enfim, a gente conta com inúmeros dispositivos que permitem, né, essa comunicação, seja do direito material, seja do direito processual, para buscar exatamente, né, essa integração e a maior efetividade, né, do nosso sistema de justiça. Então tá aí, Conrado. Craque não só do direito do trabalho, como do direito como um todo também. Então, chegando ao final desse podcast, gostaria de agradecer a sua presença e também lembrar para quem quiser aprofundar no tema que esses e todos os outros artigos da Oficina de Estudos estão disponíveis no livro O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, da editora Arraiz. Então, até a próxima! Muito obrigado a todos, é uma alegria estar participando desse projeto. Muito obrigado. Tchau!